Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Advíncula e para tudo, porque hoje eu vou fazer resenha de um dos meus livros favoritos da vida, o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Confere aí. O livro Os Miseráveis é um romance historiográfico e reparação social. Por quê? Porque no meio da narrativa fictícia que o Victor vai construindo, ele vai colocando alguns dados históricos da França e também vai falando a respeito de questões sociais que, apesar de serem muito pertinentes naquela época, a gente pode observar que ainda são pertinentes agora, no nosso tempo, e talvez ainda mais, ok? E o livro é a história do Jean Valjean. É claro que o livro, em muitos momentos, vai contar a história de outros personagens, mas o que esses personagens têm em comum é que em algum momento de suas histórias, eles vão ter contato com o Jean Valjean direta ou indiretamente. Apesar do livro ser a história do Jean Valjean, ele começa falando a respeito do bispo Myriel, ok? Não sei se é assim que se fala, então eu vou chamar ele só de bispo, tá? E por que o bispo acaba então introduzindo a história? Na verdade, a história começa falando do bispo, porque tudo de bom que acontece com o Jean Valjean decorre de algo que o bispo faz ali por ele, ok? E apesar do Jean Valjean ser ali o personagem principal, porque em algum momento os outros personagens vão, indireto ou diretamente, entrar em contato com ele, ok? Apesar disso, o bispo, com aquilo que ele faz, seria ali, como eu posso dizer, um personagem-chave. E por que ele é um personagem-chave? Eu vou ler algumas coisas a respeito dele e eu quero que você tenha paciência com isso e preste muita atenção, porque o que eu lerei a respeito dele vai falar muito sobre aquilo que ele representa na vida de Jean Valjean e também na vida dos outros personagens. Preste atenção. Os gastos do bispo eram apenas com o mais básico. Daquilo que recebia, ele vivia frugalmente e a maior parte ia para a caridade, para obras como missões, caridade maternal, melhoramento de prisões, socorro e livramento dos presos e etc. O que ele recebia para a despesa da carruagem, que era para ele fazer visitas, ele usava para a caridade e dava um jeito de ir visitar as pessoas a pé, de carroça ou de cavalo. Com relação à pregação, ele conversava mais do que pregava. Seus argumentos e modelos eram sempre de coisas próximas. Sua conversa era afável e alegre. Seu riso parecia de uma criança. Tinha bom humor e fazia piadas. Falava na língua do ouvinte. Não condenava nada apressadamente e sem levar em conta as circunstâncias. Dizia: uma alma cheia de sombras é onde o pecado acontece. A culpa não é de quem pecou, mas de quem fez a sombra. Certa feita, visitou e acompanhou até o último instante um preso condenado à morte. O preso, que antes estivera abatido antes de sua morte, com o bispo ao seu lado, estava radiante, a caminho do cadafalso. Sabia sentar-se calado por horas, ao lado da pessoa que perdera um ente querido. Não procurava apagar a dor pelo esquecimento, mas sabia chorar com os que choram. O belo é tão útil quanto o que é útil, até mais talvez, ele dizia. Zelava pela vida dos animais. Parecia ter refletido nas palavras do Eclesiastes, abre aspas, por acaso alguém sabe para onde vai a alma dos animais? Fecha aspas.
fitava as estrelas, gostava de contemplá-las e meditava na grandeza de Deus, sem tentar compreender o incompreensível. Limitava-se a fitá-lo. Não analisava Deus, deslumbrava-se com ele. Nada de teoria, muita ação. O bispo seguia o caminho do Evangelho. Aquela alma humilde amava eis tudo. E então, veja você, o próprio autor é quem diz, aquela alma humilde amava eis tudo, sabia viver o Evangelho. E por isso, esse romance fala muito sobre o Evangelho na prática. E isso a gente vê claramente na vida do bispo, ok? E partindo agora para o Jean Valjean, o que acontece? Né? É imprescindível para essa resenha eu dar o spoiler da primeira coisa que acontece, tá? Então, se você ainda não leu, eu sugiro que você leia, tá? E para depois ouvir, a não ser que você não tenha problema com spoiler. Mas a questão, o que acontece? O Jean Valjean, ele era um homem comum, um homem normal, trabalhador, e ele tinha uma irmã que tinha 7 filhos. E no meio de toda a crise que a França estava passando no momento, esse homem ficou aí desempregado e não conseguia emprego de jeito nenhum. Então, o Jean Valjean se viu sem emprego, sem ter como alimentar-se e alimentar a sua irmã e seus sobrinhos, ok? Então, o que acontece? Ele não vê outra alternativa a não ser roubar um pão para dar de comer aos seus sobrinhos. Só que quando ele faz isso, ele é preso, né? O dono do local, da padaria, do armazém, ele não quer saber. E a polícia também não quer saber. Vai lá, por que ele roubou, ok? Vai lá, simplesmente prende ele, sem olhar a circunstância, ok? E aquele homem, que era um homem comum, que não era nada de extraordinário, não podemos dizer que ele era bom, nem que ele era mau, ok? Aquele homem passa ali 19 anos preso, por ter roubado um pão para dar de comer aos seus sobrinhos, ok? Só que o que acontece? Ele foi condenado e ele não ia passar 19 anos. Ele tentou se evadir ao longo dos anos e quanto mais ele tentava fugir da prisão, ele era pego e a pena aumentava. No fim, ele ficou ali esses 19 anos e, por fim, ele foi solto. Só que, apesar dele ter sido solto, fisicamente falando, ele já era outra pessoa. Dentro dele algo se partira, ele tinha sido envolto em sombras. E também por conta de que ele não conseguiu mais saber a respeito de sua irmã e seus sobrinhos. E também por conta das coisas que ele passou. Porque estando preso, ele não estava simplesmente preso, ele era um condenado forçado a ele era um condenado a trabalhos forçados nas galés, tá? Então ele sofreu todos esses anos, ele sai com 19 anos estando preso e aí ao longo dos anos ele receber uma quantia mínima, mísera, sabe? De dinheiro pelos trabalhos forçados, mas ele sai e tudo que ele quer é uma cama de verdade e uma refeição de verdade. E ele pode pagar por isso, ele tem a intenção de pagar por isso com aquela quantia ali que ele tinha. E então ele começa a procurar estalagens, né, pousadas ali para conseguir isso. Só que ele tem um documento agora que macula toda a vida dele. É como se fosse um RG, que sempre vai ser pedido para ele e é um documento amarelo que fala que ele é um ex-condenado. E por conta disso, ele fica, então, ele é enxotado dos lugares. Ninguém quer abrigar um ex-condenado. E por fim, ele encontra uma estalagem que, a princípio, não pede isso para ele. Só que os murmúrios da cidade, veja bem, os murmúrios do pessoal da cidade chegam no dono da estalagem e ele pede ali esse documento, pede o documento dele, descobre que ele é de fato um ex-condenado, como ele ouviu falar, e manda ele embora da estalagem.
mesmo que o Jean Valjean insista dizendo que vai pagar, ok? Então ele passou por vários lugares, ele viu que ele não vai ser aceito e tudo que ele tá cansado, ele quer dormir, ok? Então ele deita no banco da praça e quando ele está ali deitado, uma mulher chega para ele e fala: "Você já bateu na porta do bispo?" E ele fala assim: "Não." Ela fala: então bate lá." E ele vai e bate na porta do bispo. E é impressionante, eu me arrepio quando eu falo sobre isso, porque quando o bispo vê ele, o bispo vê ele como igual, trata ele super bem. Nós vimos que o bispo não era dado a luxos, ele apenas tinha de valioso alguns talheres de prata e 2 castiçais de prata, que ele usava bem de vez em quando. E ele pega os talheres e utiliza com o Jean Valjean. Então o Jean Valjean ele se vê constrangido, ele fala assim: ó, tem alguma coisa de estranho, tem alguma coisa de errado. Olha como esse homem está me tratando, como se eu fosse um igual, como se eu fosse alguém digno. E ele fica impressionado, só que apesar disso, ele ainda está envolto em trevas. Foram anos demais fazendo com que ele, anos demais, né, preso, fazendo com que ele cada vez mais se mergulhasse em sombras. E ele está tão envolto nisso que, apesar de ser muito bem tratado pelo bispo, ele rouba esses talheres de prata durante a madrugada e é pego pela manhã. E quando ele foi pego, ele disse, não, para os policiais, né? Não, foi o bispo que me deu os talheres. E aí os policiais, então a gente vai ver se é isso mesmo. E aí eles chegam lá e falam, e aí bispo, descobrimos aqui, ó, pegamos eles, ele estava com uns talheres de prata. E aí o bispo falou assim, mas o Jean Valjean, eu também te dei os castiçais de prata, você esqueceu de levar, meu amigo. E quando o Jean Valjean ouve isso, ok? Ele era um ex-condenado, ele seria condenado novamente e viveria a vida dele toda nessa miséria. E o bispo acabava de salvá-lo, dizendo que tinha lhe dado os talheres e os castiçais de prata. E aí os policiais acreditam no bispo, ok? E vão embora. Então o bispo pega e chega perto do Jean Valjean e fala, olha, eu acabei de comprar a sua alma. Então eu quero que você faça coisas dignas disso. Eu quero que você mude a sua atitude. E quando o Jean Valjean vai embora levando os talheres e os castiçais, ele tá perturbado, ele está transtornado. Ele nunca viu, ele nunca experimentou aquilo. E essa graça que ele agora experimenta quebra ele. Tanto que ele sai de lá e ele muda de nome, ele muda de atitude, ele faz uma invenção, com essa invenção ele consegue uma fábrica, ele vai para outra cidade, prospera essa cidade onde ele faz essa fábrica, certo? E aquela cidade prospera tanto, ele é uma outra pessoa, ele é uma pessoa tão maravilhosa, só que ele troca de nome para ninguém descobrir, né? Agora ele é o pai Madeleine. As coisas que ele faz são tão maravilhosas para aquela cidade que a cidade acaba insistindo que ele se tornasse prefeito. E então, ao longo do tempo, pessoas ali então vão tendo contato com ele e coisas vão acontecendo. Só que nem por isso o Jean Valjean se torna alguém maravilhoso, pronto, o segundo Cristo. Não, a gente vê ao longo da narrativa que dentro dele existe ainda algumas lutas que ele trava e que às vezes ele perde, às vezes ele ganha. Mas ele ganha muito mais do que perde. Mas as lutas são realmente muito travadas, muito renhidas. Mas ele continua lutando. Só que ele é uma outra pessoa. Ele vai se transformando em outra pessoa. Ok? Então, a gente pode ver que esse romance, ele fala sobre as misérias da ganância, do ódio, miséria do partidarismo político, e isso é muito interessante até para os dias de hoje, ok? A gente vê como nós estamos tão polarizados, como nós estamos aí nas redes sociais, famílias que não se falam,
Isso é muito interessante, o livro vai tratar sobre isso, vai falar sobre as misérias da inveja, vai falar também sobre as misérias da luta de classe, do orgulho, da falta de empatia, entre outras misérias. Já vimos também que fala sobre o evangelho na prática, fala sobre a luta da lei contra a graça, fala sobre a luta do espírito contra a carne, fala sobre as consequências de se agarrar às suas próprias ideias, se agarrar às suas próprias convicções de forma tão ferrenha, sem nem ouvir o outro, sem observar as circunstâncias e coisas do tipo. Mas fala também sobre como tanto a graça e o bem, quanto o mal crescem, como C.S. Lewis fala em seu livro Cristianismo Puro e Simples, crescem de forma como uma progressão geométrica, certo? Então, o que isso quer dizer? Quanto mais bem nós fazemos, mais o bem cresce. Só que quanto mais mal nós fazemos, mais o mal cresce. Ao longo do livro, se você ler, você vai perceber isso. Você vai perceber o que a gente está querendo dizer. Ok? Ok, esse é uma resenha um pouco mais enxuta, tá? Do que acontece. Eu pretendo fazer uma outra com mais spoilers, ok? Então, se você já leu, você corre para ver o outro vídeo, quando eu soltar ele, ok? E se você não leu, fica por aqui mesmo, a não ser que você não tenha problemas com spoiler, tá bom? Me diz aí, o que você acha dos temas abordados no livro e da história? Diz aí nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!